Olá, eu gostaria primeiramente de agradecer ao Mensageiros da Paz pelo convite, para que nós possamos, mesmo distantes, estarmos juntos um pouquinho e compartilhando de todos esses ensinamentos que Jesus nos deixou, que possamos compartilhar coisas boas, edificantes, para que possa contribuir ainda mais, principalmente neste momento que nós estamos passando. E hoje o tema que nós vamos conversar um pouquinho é o tempo de cada um. E é muito interessante nós começarmos a refletir sobre o tempo, porque a vida segue o ritmo de cada um, conforme as nossas necessidades e conforme o nosso próprio tempo. O tempo é relativo, cada qual com a sua história, a sua forma de caminhar, as suas experiências, e assim a gente vai construindo a nossa história. Uma contínua busca por enxergar o nosso potencial divino, sim, existente em cada um de nós, de forma que nós podemos ser transformadores, podemos ser pessoas que contribuem para essa melhoria que o mundo tanto precisa. E como semeadores, nós vamos semeando essa luz de amor, essa luz de ensinamentos através da prática, através das nossas ações. Sejam em todos os nossos relacionamentos que nos chegam esses convites, para que nós possamos ser cada vez melhores e oferecer ao outro algo que contribua para ele também. Só que tudo isso está à mercê do nosso despertar. Por isso, é ao tempo de cada um. Mas hoje nós vamos refletir um pouco mais sobre essa questão do tempo. Ir além dessa questão como nós contabilizamos, que são através dos segundos, minutos, horas, dias, meses e anos. Se nós começarmos a pensar que tempo é a construção de nós mesmos, diante das nossas escolhas, da forma como nós lidamos com as situações, da forma como nós tratamos as pessoas. Tudo isso faz parte desses momentos que nós estamos vivendo. Por isso, muito grande a nossa responsabilidade, o nosso livre-arbítrio diante de tudo isso, pois seremos nós quem responderemos diante de cada decisão nossa. Sabendo já, com a nossa consciência, discernir o certo do errado, nós sabemos as consequências de cada caminho que estamos seguindo. E às vezes alguns despertadores também chegam até nós, principalmente este momento que nós estamos vivendo. Nós percebemos que é um convite enorme para que nós possamos olhar cada vez mais para nós, perceber as pessoas que estão ao nosso lado. Por isso, quando a gente fala nessa construção do tempo, a gente começa a perceber como nós estamos lidando com essa situação desafiadora e também muito oportuna para cada um de nós. Será que nós estamos aproveitando agora todos os momentos em família, já que estamos mais em casa? Será que estamos lembrando de todas as pessoas, seja de uma forma simples, uma mensagem, perguntar como está, se precisa de alguma coisa? As pessoas começaram a despertar para esse lado da solidariedade, em perceber como nós podemos ajudar ao outro, o que nós podemos oferecer ao outro. E isso é cada vez mais importante, que não fique somente neste momento, nessa fase que nós estamos passando, mas que isso vire um hábito, se transforme já em uma rotina, em perceber que nós podemos sim fazer algo para contribuir, algo transformador, fazer a nossa parte. Por isso que sempre está à mercê do nosso despertar, é o nosso querer, é a nossa vontade, depende de nós. Estarmos dispostos a dar esse passo a mais. Só que muitas vezes a gente se coloca numa situação em que a gente espera que o outro tome uma atitude. O outro comece, o outro, faça algo. Mas se nós pensarmos que nós podemos ser essa pessoa que toma a iniciativa, que dá o primeiro passo, para que outras pessoas também possam nos seguir e essas ações positivas possam cada vez mais serem frequentes, serem mais. Então, a partir de tudo isso, a gente começa a refletir sobre como nós estamos aproveitando o tempo.
E tem uma história bastante interessante, onde um homem muito observador, ele estava numa viagem e ele observava cada detalhe que estava no seu caminho. E ele se deparou com um lindo jardim. Nossa, um jardim que ia longe assim, e tinha um portão para acessar esse jardim. E ele, muito curioso, muito observador, ele logo foi chegando e percebendo tudo que tinha por ali. Então tinha umas flores diferentes, bem coloridas, mas não havia ninguém assim ali naquele local. E ele percebeu que tinha umas pedras com algumas informações ali no chão. E ele começou a perceber que tinha um nome e uns números. E aí ele foi vendo cada detalhe. Então estava ali João, 11 anos, 2 meses e 1 dia. Nossa, ele começou a achar estranho aquilo. E logo ele foi para outra pedra, estava escrito Pedro, 10 anos, 5 meses e 10 dias. Nossa, ele começou a ficar chateado, começou a ficar triste, porque ele percebeu que aquilo poderia ser um cemitério de crianças, e aquilo foi abatendo, logo ele começou a chorar. O cuidador daquele local percebeu aquela situação e se aproximou. Percebeu que aquele homem precisava de uma ajuda e perguntou: o senhor lamenta por alguém conhecido? O senhor conhecia alguém que está aqui? E ele falou: não, na verdade eu não conheço ninguém que está aqui, eu estava aqui de passagem e percebi esse cemitério de crianças, que coisa mais triste, nossa, o que acontece nesse lugar? E aí aquele cuidador respondeu assim: não, na verdade não tem nada disso, não tem uma maldição, não tem nada de ruim que aconteça. Na verdade, aqui nós temos uma tradição. É o seguinte: então quando o jovem completa 15 anos, ele ganha um amuleto, assim como esse que eu tenho aqui, que fica no peito, uma caderneta. E é dada a instrução para anotar os acontecimentos bons da vida. Então como que a gente faz? Do lado esquerdo a gente anota o que aconteceu, e do lado direito quanto tempo durou. Então ali a gente cita encontro com os amigos, uma viagem, uma paixão, uma festa, um evento que a gente acabe participando, e ali a gente vai citando tudo de bom que a gente vai vivendo. E ao final da vida de cada um, pego essa caderneta e faz-se o cálculo e se coloca na lápide daquela pessoa. Nossa, ele ficou até surpreso. Nossa, que interessante! E ficou um pouco mais tranquilo. Porém, ele percebeu que o tempo parecia tão pouco diante de tantos anos que as pessoas viviam. E aí a gente pode trazer para nós essa lição também. Como nós estamos aproveitando esse tempo? O que nós estaríamos anotando nessa caderneta que está à nossa disposição? Quanto tempo durariam esses bons momentos com as outras pessoas? E o que nós estaríamos anotando? Por isso eu acho bastante interessante, pois nós somos ainda aprendizes em relação ao tempo. Porque parece assim, a gente é bastante apegado ao passado, a tudo aquilo que passou, e a gente fica muitas vezes remoendo, relembrando, revivendo, e até de maneiras que nem foi realmente como aconteceu. A gente também se apega ao futuro, aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que ainda irá acontecer, e a gente já fica também criando histórias que muitas das vezes chegam a não acontecer. E a gente acaba esquecendo do presente, do hoje, do tempo que está à nossa disposição. O passado já foi, não tem como a gente mudar. O futuro ainda irá chegar. E o presente é o momento que está à nossa disposição. É o que nós realmente podemos fazer algo. E é aí que está o maior aprendizado, o que nós estamos fazendo. E para que nós possamos perceber isso, nós precisamos fazer aquelas pausas necessárias, aquela autoanálise, a famosa reforma íntima também, ao olharmos para nós e percebermos como estamos lidando, como estamos tratando as pessoas, como estamos aproveitando o nosso tempo, a gente começa a perceber as melhorias necessárias a serem feitas, o que nós realmente podemos aproveitar para continuar a nossa caminhada.
Porque assim como um viajor no deserto, nós também precisamos nos desfazer de coisas que acabam pesando o nosso caminhar, para que nós possamos chegar ao nosso destino. E aí nós citamos muitas das coisas dos vícios que nós estamos apegados. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, que atrapalham muito essa nossa caminhada e acabam deixando o nosso caminhar mais devagar, mais lento. Por isso, trabalhar tudo isso em nós, aprender com tudo isso e seguir em frente. Diante dos nossos erros, da mesma forma, nós precisamos tirar a lição e seguir em frente. Como nós falamos, nós acabamos remoendo e revivendo e sofrendo muito com isso. Mas nós não precisamos lidar desta forma com essas situações. Os erros acontecem, todos nós somos falíveis, mas nós podemos aproveitar este momento como uma lição e seguir em frente, tirando bom proveito, não se lamentando, sofrendo. Tudo isso deve ser momentâneo, passageiro, para que nós possamos seguir a nossa caminhada e chegar ao nosso objetivo maior. Então o tempo tem uma relação bastante interessante com tudo isso, em pensarmos como nós estamos construindo a nós mesmos diante de tudo isso que nos acontece. E independente da situação que cada um de nós está passando, nós podemos ter a certeza de que jamais estamos desamparados. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Nós temos Deus, acima de tudo, temos os mentores espirituais, nosso anjo da guarda, tantas pessoas que torcem por nós para que nós possamos continuar firmes e fortes. E eles sabem sempre do nosso potencial, acreditando que nós somos capazes. Só que muitas vezes quem acaba duvidando de tudo isso somos nós mesmos, que acabamos desperdiçando oportunidades em pensar que não seríamos capazes de fazer algo. Então, o autoconhecimento, essas pausas ao olharmos para nós também contribui muito neste momento, ao perceber esse potencial divino em nós, transformador, de construção, de contribuição, que nós com certeza podemos fazer algo diante da nossa vontade apenas, que o esforço pode ser pequeno, mas que depende do nosso querer, dessa nossa disposição. E essa construção, ela é feita a cada passo, ela é um processo, é um dia após o outro, é um passo de cada vez. São os estágios que nós vamos passando para que nós possamos evoluir, possamos melhorar cada vez mais. Então a gente sempre fala, é amar um dia sim, o outro dia mais ainda e depois ainda mais. É perdoar hoje, perdoar amanhã e no outro dia seguinte ainda mais. E é um exercício contínuo, é incessante e é o processo. É esse exercício que nós precisamos estar dispostos, mesmo que às vezes não pareça fácil, tenhamos a certeza de que irá valer a pena. Todo o nosso esforço, a nossa dedicação. E diante do tempo nos chega uma mensagem muito linda de Joana de Ângeles, que ela nos fala: nada adianta querer apressar as coisas, tudo vem ao seu tempo, tudo dentro do prazo que lhe foi previsto. Mas, com certeza, o sincronismo se encarregará de colocar você no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, diante da situação ou da pessoa certa também. Então nós precisamos confiar que nós estamos exatamente onde nós precisamos. O quebra-cabeça é perfeito. Deus, na sua justiça e bondade e amor, nos colocou onde nós precisamos. Então vamos valorizar cada pessoa que está ao nosso lado. Vamos aproveitar cada situação que chega até nós. Vamos aprender a lidar melhor com tudo isso. E que essa fase que nós estamos passando seja o nosso melhor aprendizado. Que seja uma linda lição. Aquele fôlego que a gente pega assim para seguir em frente. Porque todos nós estamos
nessa pausa agora, refletindo, enfim, refazendo um pouco mais limitados as nossas atividades, mas o tempo está passando, o tempo não parou. Então vamos aproveitar bem este momento, vamos fazer o nosso melhor, para que um dia, quando nós formos contar tudo isso que está acontecendo, nós possamos mostrar ao outro o lado positivo, o lado bom que nós passamos, que nós sentimos, para que possamos também compartilhar com aqueles que estão ao nosso lado. Afinal, é um momento em que as famílias estão cada vez mais juntas, elas estão fazendo as refeições todos juntos, conversando, se conhecendo, muitas vezes coisas que a gente não fazia mais. Uma linda oportunidade que chega até nós. Em pensar também que cada dia será determinante. A cada novo dia, Deus nos oferece uma folha em branco e confia em nós. E fica ansioso para ver o que nós iremos escrever na nossa história. Ele que confia, sabe do nosso potencial. E nós? Será que já estamos preparados para assumir esse papel em fazer algo? Em sermos contribuintes, transformadores do mundo? Porque diante de tudo isso, a gente já fica almejando um mundo melhor. Nossa, vai ser um mundo mais perfeito, as pessoas vão ser melhores. Mas e nós? Será que nós estamos melhores para esse novo momento que está chegando? O que nós estamos fazendo para isso? Essa é uma grande reflexão que nós precisamos fazer. O que nós estamos fazendo diante de tudo isso que nos acontece? É o tempo nos fazendo convites incessantes. E quando nós iremos aceitá-los? Para deixar uma marca, deixar um legado da nossa história, contribuir para com as outras pessoas, sermos um bom exemplo, sermos pessoas melhores. E aí, diante de todos esses acontecimentos, tem mais uma história que eu acho muito interessante, onde havia um homem que estava muito aflito com tantas coisas acontecendo na vida dele, e ele, em oração, pediu uma ajuda. E num sonho, ele recebeu de um mentor espiritual 2 caixas. E assim lhe foi explicado. Então, nessa caixa dourada, você vai guardar todas as boas lembranças, os bons momentos, os momentos de gratidão. Você vai colocando nessa caixinha dourada. Já na caixa preta, coloque aqueles momentos já mais... aqueles momentos tristes, aqueles momentos que a gente não gosta de ficar lembrando. Deixa nessa caixinha. E aí, ele seguiu então as instruções. Aí chegou um dia, ele começou a perceber que aquela caixinha dourada estava cada vez mais pesada. Ele falou, nossa, realmente, muitas coisas boas estão acontecendo e eu estou começando a valorizar mais estes momentos. E a caixa preta sempre vazia. Ele falava assim, nossa, mas eu acabei tendo momentos difíceis, momentos tristes, e eu não estou percebendo o que está nessa caixa. Ele abriu e aquela caixa realmente tinha um furo. E aí ele perguntou, nossa, ele logo pensou, nossa, deve ter me entregado a caixa errada, não sei. E aí ele ficou meio preocupado também, e nesse mesmo dia, num sonho, o mentor veio lhe explicar. Na verdade, as caixas eram exatamente assim para serem entregues para ele. A gente realmente tem que lembrar e reviver essas coisas boas que a vida nos oferece. E já esses momentos mais difíceis, esses momentos tristes, essas lições que a vida nos dá, nós podemos tirar o que nós precisamos e deixar ir. Não precisamos nos apegar. Mais uma vez, reforçando aquilo que nós estávamos falando, nós precisamos aprender com tudo isso e seguir em frente. E valorizar todos os momentos da nossa vida. É tudo isso que contribui na construção de nós mesmos. Se pensarmos na nossa história já há alguns anos atrás, quantas coisas nós já superamos, o quanto nós já amadurecemos, o quanto nós já crescemos com tudo isso.
E foram todos os momentos da nossa vida que contribuíram para isso. Todos os momentos da nossa vida. Então, principalmente valorizar aquelas pessoas que estão ao nosso lado, valorizar as coisas boas. Diante dessa situação que nós estamos vivendo, como nós estamos lidando? Como um momento difícil, dolorido, ou como um momento de nos resguardarmos, um momento de pausa, um momento de cuidado? Tudo isso transparece o nosso crescimento, a nossa evolução. E nós precisamos estar dispostos a perceber tudo isso e melhorar quando necessário. E quando a gente fala em tempo, outra questão que vem bastante forte é a questão da paciência. E aí tem uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, que nos fala: a vida é difícil, bem o sei, compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Porque nós podemos escolher em passar por uma dificuldade lamentando ou passar por uma dificuldade agradecendo e aprendendo. São condições diferentes que estão à nossa disposição. E aprender a praticar, a viver a paciência, é entender que tudo tem o seu tempo. Tudo é um processo. Uma árvore, ela nasce de uma semente bem pequenininha, para que um dia ela possa dar frutos. E ela passa por todas as estações, todo o seu crescimento necessário. Então, ter paciência é aceitar o ciclo da vida, é dar o tempo necessário para cada coisa, para crescer, para brotar, para florescer. Nós somos assim também. Na educação dos nossos pais, lá desde pequenininho, nos ensinando, reforçando os ensinos, nos mostrando, tendo essa paciência em saber que um dia nós iríamos conseguir. E é isso que nós precisamos ter diante das situações, precisamos ter com nós mesmos e principalmente com os outros, porque é cada um ao seu tempo, então nós precisamos respeitar o tempo do outro, entender o outro. Não deve ser sempre da maneira como nós achamos o correto. Nós chegamos num momento em que não existe certo e errado, existem formas diferentes de se pensar. E nas nossas relações nós podemos aprender a enxergar de uma nova maneira, respeitando e amando o nosso próximo diante dessas diferenças. Então é muito rico. Já pensou se todos nós fôssemos iguais? Aonde estaria o real aprendizado em aprender com o outro, em perceber essas diferenças? Se todos pensássemos como nós, seria tudo muito fácil, mas nós precisamos ainda desse convívio em sociedade e com as diferenças também, para que nós possamos aprender juntos. Então, ter paciência é respeitar o tempo, é não querer apressar as coisas, mas também não querer que o tempo pare. É estarmos lendo um livro e não querer ir direto para o final, é aproveitar cada página, cada aprendizado, cada momento. É entender que o fruto primeiro precisa ser uma semente, para que depois ele chegue ao seu ponto perfeito. As nossas relações também são dessa maneira. Nós precisamos regá-las cada vez mais com bons sentimentos, com boas ações, para que elas consigam dar bons frutos, para que nós possamos criar esses bons laços com as outras pessoas diante da eternidade, sabendo que aqui é apenas um momento passageiro, mas que essas nossas relações ficarão para sempre.
Então, mais uma reflexão muito importante: como nós estamos lidando com as pessoas? Como nós estamos tratando a cada um que chega até nós? Muitas das vezes nós percebemos que nós acabamos economizando o nosso amor. Como será que a gente faz isso? Ah, não. Então tem pessoas que são os nossos queridos, pessoas que pensam igual a nós. Então essas já estão nesse grupo seleto onde eu vou oferecer o meu melhor. Já as pessoas que já não são tão iguais, que pensam um pouco diferente, essas já não consigo. Mas é aí que está a melhor oportunidade para que nós possamos oferecer o nosso melhor. É para com essas pessoas que nós temos mais dificuldades, para que nós possamos melhorar os nossos relacionamentos, é perceber que é nesse momento em que nós precisamos fazer o nosso melhor. É nesse momento que a gente percebe que quando a gente vai oferecer algo, são essas pessoas que precisam do nosso melhor, precisam da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso amor. E ao invés de percebermos isso, muitas vezes pelo impulso, pela nossa imaturidade, nós economizamos o nosso amor. Então, vamos aprender com tudo isso, vamos perceber as situações, as pessoas que estão à nossa disposição, a tudo isso que nos acontece. Um grão de areia parece insignificante, mas cada um deles contribui para a contagem do tempo na ampulheta. Assim é o tempo da nossa vida, nossos segundos, nossos minutos, nossas horas. Se somarmos as horas, dias e anos, teremos a construção de uma vida toda. As nossas conquistas, os nossos erros, os nossos aprendizados. E será o somatório de tudo isso, dos nossos dias, nossos sonhos, nossas realizações, que farão com que nós tenhamos aquela sensação de dever cumprido, de que valeu a pena todo o nosso esforço, a nossa dedicação. Lembrando sempre como foi o início da nossa história, tudo isso que nós já passamos, e principalmente aprender a lidar com o nosso presente, com o que está à nossa disposição. E diante disso, perceber o que nós podemos melhorar para o nosso amanhã. Sempre será útil fazermos breves balanços, de tempos em tempos, para sabermos como estamos utilizando o nosso tempo. Ao final de cada dia, que nós possamos parar e analisar o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Santo Agostinho nos deixa esse exemplo em fazer a análise do bem que ele deixou de fazer, que no dia seguinte com certeza ele iria recuperar esse tempo. E em tantos momentos perceber que os ciclos se encerram para que outros momentos comecem, e é cada um na sua fase, cada um no seu tempo. Então vamos fazer a nossa parte, nós somos construtores do nosso caminho e sempre nos deixarmos ser guiados pela luz divina. Vamos viver de uma forma honrada, de uma forma com uma linda história embasada nos ensinamentos do Evangelho, sempre fazendo ao outro o que nós gostaríamos que fizessem para nós, nos colocando no lugar do outro, respeitando e acima de tudo amando. E perceber que nós podemos ir um pouco além diante das nossas relações. Nós sempre podemos fazer algo melhor. Nós sempre podemos contribuir de alguma maneira a mais. Então vamos buscar fazer o nosso dia cada vez mais brilhante, feliz, inaugurando uma nova oportunidade. Sempre através do otimismo, da alegria, com a fé, a esperança, que elas possam iluminar cada vez mais os nossos passos. Vamos trabalhar, vamos estar à disposição, sermos um instrumento de paz, de amor, de união, de alegria, fazendo com que os outros sintam a presença de Jesus através de nós. Em pensar que Deus age pelo homem através dos próprios homens. E como nós estamos sendo esse instrumento, como nós estamos disponibilizando o nosso tempo para contribuir com tudo isso,
são reflexões bastante interessantes para que nós possamos perceber como eu estou aproveitando esse tempo que está à minha disposição. São reflexões bastante profundas, reflexões que realmente demandam um tempo, um processo para que nós possamos trabalhá-las, mas ela precisa de um momento inicial, ela precisa desse nosso despertar, precisa dessa nossa vontade. Então que nós possamos aproveitar hoje, o agora, este instante que está à nossa disposição, para fazer o nosso melhor, para tirar a melhor lição desse momento em que nós estamos vivendo. E para encerrar, tem uma história bem interessante para exemplificar essa maneira como a gente pode cada vez mais melhorar essa forma como nós estamos olhando para o outro e que possamos nos sentir cada vez mais úteis diante de tudo isso. Tinha uma mulher que trabalhava num banco havia muito tempo e ela acabou ficando depressiva, muito estressada, com uma sobrecarga do seu trabalho, e ela acabou indo numa consulta onde o médico ele começou a fazer algumas perguntas para sugerir o diagnóstico, né? Sugerir a medicação, enfim, todo o procedimento necessário. E aí ele perguntou assim, qual é o nome da menina que senta ao seu lado? Aí ela falou, Ana. Qual é o sobrenome dela? Eu não sei o sobrenome dela. E o que ela faz? Eu sei que ela é do departamento financeiro, mas eu não entro em detalhes no que ela faz. Você já perguntou se ela precisa de ajuda? Se você tem mais alguma informação sobre ela? Ela falou, nossa, não, nunca parei pra perguntar, pra pensar, sempre tão atarefada, nem tinha tempo para essas coisas. Então ele logo falou assim, então eu vou passar uma prescrição e eu espero que você siga e a gente marque uma nova consulta após você seguir essas instruções, combinado? Combinado. Para essa menina que senta ao seu lado, pergunte se ela precisa de ajuda com alguma coisa, se você pode contribuir de alguma forma. Também com o porteiro do seu prédio, tente saber um pouco mais sobre ele. O jornaleiro, né, onde você sempre busca essas novas informações, pergunte mais sobre ele. Veja como você pode fazer algo para ajudar. E aí ela percebeu que aquela menina que sentava ao seu lado, Ana, ela estava estudando para o vestibular, mas ela ainda tinha dificuldades com algumas matérias e ela conseguiu ajudá-la nesse momento que ela tanto precisava. Já o porteiro, ele estava com uma dificuldade com a sua esposa, que precisava fazer consultas médicas e não tinha com quem deixasse o seu filho. E aí ela conseguiu ajudá-lo nesses momentos em que ele precisava, e a sua mulher conseguiu sarar da doença que ela tinha. E o jornaleiro, ele tinha um filho mais velho que tinha muita dificuldade com aprender a ler e escrever. E ela conseguiu, através de algumas tardes que ela se dedicou a ele, com que ele conseguisse ter um pouco mais de facilidade. E ele terminou conseguindo ler e escrever um pouco melhor. Na verdade, aquela consulta que ela precisava refazer, aquele retorno, acabou nem existindo. Ela escreveu uma carta para o doutor agradecendo aquelas instruções para que ela pudesse lembrar como ela era útil, lembrar o que ela poderia oferecer de melhor para o outro que ela já tinha esquecido. Quando nós nos afundamos em nossas dificuldades e começamos a pensar só nos nossos problemas, parece que a gente não enxerga e nem tenta encontrar maneiras de poder ajudar o outro. Mas quando a gente deixa um pouquinho nossos problemas e dificuldades de lado e olha para o nosso próximo, são atos tão simples que vão fazer toda a diferença nas nossas relações. E nesse caso, a gente começa a perceber como é importante nós pararmos nesses instantes e perceber. Então, vamos trazer essas reflexões para a nossa vida, e o fechamento dessa história é assim. Muitas vezes nesta vida, nós somos o remédio da vida de as outras pessoas. Quantas vezes você já curou uma pessoa com o seu abraço, uma visita inesperada, uma mensagem para saber se está tudo bem, uma mensagem de carinho?
A sua presença alegra a vida das pessoas. É um poderoso remédio contra a tristeza, contra a depressão, a dor, os sofrimentos da alma também. Estar presente na vida das pessoas que amamos é milagre poderoso que pode transformar-se em processos de cura absoluta. Então, vamos fazer parte da caixinha de remédios de alguém? Vamos oferecer algo de bom para outra pessoa? Vamos pegar isso como uma lição de casa, neste momento em que nós estamos tendo tempo para nos dedicar àqueles que estão ao nosso lado e também perceber esse tempo para a nossa própria melhora, para o nosso próprio aprendizado. Vamos utilizar bem esse tempo que está à nossa disposição. E uma frase que eu acho muito interessante para nós encerrarmos todas essas nossas reflexões sobre o tempo é: você não está nem adiantado e nem atrasado. Você está no seu tempo, você está no tempo certo. Então vamos aprender com tudo isso, vamos respeitar e vamos amar este momento e agradecer o hoje, agradecer a vida, agradecer a todas essas bênçãos que chegam até nós. E aproveitar sempre as pessoas e o momento que nós estamos vivendo. Mais uma vez agradeço muito a atenção de vocês, agradeço a oportunidade e até uma próxima. Muito obrigada!